Numa democracia, os problemas da sociedade são problemas de todos. E todos têm o direito de participar das decisões que afetam suas vidas. Numa escola, as decisões mexem com a vida de muita gente. Pais, alunos, professores, funcionários. Mas será que a democracia funciona no dia a dia de uma escola? Em São Paulo, uma escola enfrentou um quadro de violência e abandono com a criação de um conselho de classe participativo. É um lugar de discussão que você tem para colocar suas ideias, tentar ajudar a escola a melhorar. Com mais de 40 anos, ele decidiu virar aluno novamente para cursar a faculdade de jornalismo. É extremamente importante a gente voltar para sentar na cadeira como aluno. Hoje tem a segunda etapa do desafio, em que os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Campo Hermínio Pagotto vão ter que achar uma solução para um problema ambiental da região. Eu morria de medo de abelha, mas agora eu tô mais calma. O programa Caminhos da Escola está em São Paulo, na Escola Estadual Professor Antônio Alves Cruz. E eu converso aqui com a Letícia, que é mãe do Pedro. Do Pedro. Pedro tem quantos anos, Letícia? 17. Me explica como é que é conciliar esse interesse pelo que está acontecendo na vida escolar do teu filho e o tempo, né, o trabalho, a falta de tempo, na verdade. Bom, eu venho nas reuniões, quando tem alguma atividade eu venho e tudo mais. E acompanho, assim, conversando um pouco com ele. Eu acho que eu não sou uma mãe muito neurótica, não, muito encanada. E o mundo tá aí, a gente tem que viver do jeito que é, né? Letícia, você acha que você deveria participar mais das atividades da escola? Seria mais legal. Não consegue vir nas atividades que a escola pede, a presença dos pais. A escola também já nem tem muita expectativa. Já parte do pressuposto que todo mundo é super ocupado. Mas aí acaba gerando um problema, né? Porque a escola não estimula, os pais também não se interessam. Como é que você acha que a gente deve mudar isso? Eu acho que sempre que se propõe uma coisa nova, diferente, desperta a curiosidade, aí as pessoas têm mais disposição para, opa, deixa eu participar, deixa eu ver como que é isso. Galera, como é que é o envolvimento dos pais de vocês aqui na escola? Quando eu fazia bateria, a minha mãe vinha nos ensaios, vinha nas apresentações, ela sempre estava presente quando ela podia. Eles vêm de vez em quando assistir às aulas, ver algumas apresentações. Não é sempre? Não é sempre que eles trabalham, né? Às vezes é complicado, né? Na minha opinião, acho que eles deviam participar mais, porque não é sempre assim que a gente pode apresentar alguma coisa importante, assim, nem sempre nossos pais podem, né? Por causa que, igual o Vitor falou, eles trabalham. Aí a gente precisa, às vezes, do apoio deles pra gente poder estar sempre conseguindo fazer sempre melhor, né, nossos trabalhos. Aí nem sempre eles participam. Participação. Esse foi o lema que levou a Escola Oswaldo Aranha, em São Paulo, a criar um novo modelo de gestão. Eles implementaram um conselho de classe participativo envolvendo toda a comunidade escolar. Será que deu certo? Brooklyn, um dos bairros mais valorizados de São Paulo, abriga a Escola Oswaldo Aranha, uma escola respeitada que é referência para a comunidade. Mas isso não foi sempre assim. Até 2003, quando a antiga supervisora de ensino Maria Carolina assumia a diretoria da escola, a realidade aqui era outra. O hall de entrada da escola era uma portinha com grades, né, a portinha fechada, um cartaz
atendimento ao público das 10 às 16 horas. Eu li aquilo e já pensei, nossa, que horário maravilhoso para o público ser atendido, né? Ninguém trabalha, enfim. Cheguei aqui às 7h10 da manhã. Depois de 40 minutos, uma funcionária se dirigiu àquele vidrinho e falou: a senhora não sabe ler? O cartaz está dizendo que atendimento é das 10 às 16. E eu falei: eu só gostaria de entrar, né? Sou a nova diretora, vou começar a trabalhar hoje. Então, pela própria recepção, além da minha visão externa, eu pude ver como a comunidade era recebida, né? Não havia espaço de diálogo. Bati o sinal do intervalo, vinham 2 inspetores pelos corredores e colocava todos os alunos para fora no pátio e trancavam a porta. Quando fazia uns 15 dias que eu estava aqui, com a porta aberta para conhecer o aluno, uma aluna entrou e falou: dona diretora, quando é que a gente vai ter água? Falei: como assim? E eu fui verificar, nenhum bebedouro de aluno tinha filtro. Eu fiquei pensando, por isso que depreda, tratado desse jeito, como é que pode fazer diferente? Então falei: não, nós vamos tentar fazer um trabalho, desenvolver um trabalho para dar uma condição de escola pública num bairro como o Brooklyn, que volte a resgatar a confiança da comunidade que aqui está instalada, né? Esse foi o meu objetivo maior. Nós levamos para a construção coletiva, visão de mundo. Que indivíduo nós pretendemos formar? Então, o Conselho Participativo, né? Ele é a melhor ferramenta que a escola tem, em que você vai conhecer a trajetória escolar daquela classe, do aluno e do professor. E dessa ferramenta você vai mudar as ações pedagógicas. Tem um representante que inclusive vai ter que articular e contar aquilo que o grupo decidiu, porque o grupo todo vai estar ali para ver se isso que foi decidido é realmente aquilo que está sendo passado, né? Você pode participar da sua opinião, você pode ver o que está faltando. É um lugar de discussão que você tem para colocar suas ideias, tentar ajudar a escola a melhorar. A diretoria quer saber do próprio aluno o que ele acha da escola, como que ele está. A diretoria tem esse aspecto direto ao aluno, essa é uma vantagem. Não é uma atividade nem sempre prazerosa, nem às vezes para o professor, nem às vezes para o aluno. Porque você, na porta fechada da sala de aula, você talvez tenha uma noção de que a sala é ou muito ruim ou muito boa, e no conselho você, vamos dizer assim, quebra a cara, você descobre aquilo que não é. Mas dentro disso, professor, se você disse que são as diversas formas de fazer o vídeo, não sei o quê, como que você se considera capaz para poder avaliar o vídeo e dar uma nota? Dentro daquele critério que você expôs. Seu trabalho tem argumentação, por exemplo, é questão da argumentação. O seu critério está colocado, ele está posto, ele ficou são claro. Várias formas de ver uma coisa, que você mesmo trabalha isso muito em aula. No começo foi o caos. Espaço de diálogo parecia a Santa Inquisição, sabe? O aluno achava que ia lá para falar mal do professor, vou colocar o professor em xeque, e o professor ia lá porque nós vamos detonar o aluno, ou a direção está querendo colocar aluno contra professor. Ficou confuso, porque o conselho oportuniza você ouvir a visão de outras pessoas. Para o brasileiro criticar é falar mal, não é? A gente não sabe usar a liberdade, ninguém ensinou, tem que ser um caminho a ser construído, né? E aí vocês, quando deixam de interagir, perdem uma das funções essenciais que a escola possibilita, que é exatamente você socializar suas respostas, trocar, mudar não sua opinião, mas passar a observar o outro ponto de vista. Depois da gente conquistar os alunos, vamos trazer então a família para cá. E aí começamos a convidar os pais, para eles entenderem que muitas vezes a realidade do filho na escola é diferente daquela que ele está sabendo em casa. Primeira reunião de pais que eu fiz aqui,
A escola tinha em torno de 1.600, 1.700 alunos, mandei limpar o teatro, toda animada, né? Não, pai aqui não participa. Falei, vocês convidam? Convidamos, mas o filho não deixa o pai vir. Falei, então nós vamos fazer formalmente, vamos mandar o convite por escrito. Todo mundo olhava para mim com uma cara esquisita, eu não entendia direito, né? 12 pais vieram na primeira reunião. Então falei, é outro resgate, né? Convido o pai para construir a proposta pedagógica. Vamos pegar esses 12, colocar para discutir visão de mundo, né? Visão de homem, que indivíduo eu quero auxiliar, formar para inserir nessa sociedade. E começamos com, assim, de pouquinho, né? Depois de quase 6 anos de trabalho, impossível fazer no teatro. Né, porque o teatro tem 250 lugares, nós tivemos aí mais de 750 pais na reunião de pais. Então é trabalho de formiguinha, educação é um processo a longo prazo, né? Olá, eu sou a Kelly Feltrin, eu moro aqui em São Paulo, no Brooklyn, há 4 anos, eu tenho 15 anos. E, por favor, sejam bem-vindos, entrem aqui na minha casa. Vou mostrar um pouquinho dela pra vocês. Que eu estava mais assim apreensiva era mesmo um novo espaço, né? Uma nova escola, novos colegas. Então, quando no primeiro dia eu estava tímida na minha, quietinha no canto. Tanto que quando é com tímido acontece tudo, né? Eu já entrei na sala errada no primeiro ano. Aí, o decorrer que vai passando, você vai se enturmando mais, o pessoal vem conversar com você vai conversar com o pessoal. Sou eu na minha formatura de 4ª série, que eu fui oradora da turma. Aqui somos, né, minha família, né, meu pai, minha mãe e eu, no Museu do Imigrante aqui em São Paulo. Desde a Kelly, quando ela começou na escola, como ela antecipou, você vê que ela tem 15 anos, está no 3º colegial. A partir daí, nós acompanhamos ela sempre. Sempre nas escolas, sempre reuniões de pais. E em função disso, a gente participando disso, você observa o quê? Professor melhora, aluno melhora, você vê a evolução dos alunos, você vê hoje como o processo é montado, então eles têm o histórico todo e o aproveitamento, então eles conseguem fechar os leques que mostram que o caminho de como você está. Kelly, 7 de português, 8 de educação física, 8 de inglês. Percebe que ela mantém os conceitos, caindo em algumas, aumentando em outras, aspectos positivos apresentados, leitura e interpretação de diferentes tipos de texto. Eu achei bem interessante esse espaço de o aluno poder expor algum problema com o professor, né, direto para a diretora, tudo num espaço que você sabe que ali não é para ter ninguém ser repreendido, né, para expor a sua opinião, alguma sugestão, alguma reclamação, e aí aquele diálogo. A diretora, na maioria das vezes, media, né, entre você e o professor, e aí, né, vem a melhorar ou a piorar, né, que eu tive um caso no 2º bimestre de uma professora que ficou meio de marcação comigo depois que eu reclamei dela em conselho. E aí, nisso, ela acabou saindo do cargo e aí entrou um novo professor. Vocês se sentem constrangidos na maneira do professor falar e aí talvez intimidados, como se ele tivesse tecendo uma ironia, dificultou esse espaço de diálogo? Sim, porque eu não me sinto à vontade de falar com ele. Então, ótimo. Esse problema tem que surgir aqui para que o professor Marcelo reflita e leve para o espaço de diálogo essa reconstrução, porque o vínculo afetivo da relação professor-aluno é o facilitador da aprendizagem. Olha, eu já consegui resolver muitos problemas, eu estou aí em busca de resolver mais um, e é super legal porque dali a gente sai com uma autoestima, para eles ensinam a gente como a gente deve fazer para aprender mais, com a postura que a gente deve ter diante dos problemas, o que a gente deve conversar com o professor, buscar as soluções dos trabalhos da maneira mais abrangente possível. Você vê qual foi o seu ponto forte, os professores falam o que você melhorou, o que você também piorou. É um lugar que você tem para tentar dar uma pensada e ampliar o seu horizonte e falar, não, isso que eu quero, isso que eu vou traçar para minha vida, eu tenho que melhorar isso, aquilo e bola para frente.
E aí a classe média do bairro que volta a acreditar na escola pública por conta do projeto pedagógico, né? E essa mistura que faz essa coisa crescer, né? A gente se põe à disposição da escola. Eu falei para ele, nesse período que eu posso ajudar vocês, até para dar aula de reforço, precisar de alguma coisa, conta com a gente. Então a gente está dentro da comunidade de escola. A mudança tem que ser de baixo para cima, não adianta a gente esperar que o governo faça alguma coisa. Quando a comunidade perceber que ela tem espaço de voz e vez, ela pode modificar a sua história. Efetivamente, escolas que vivenciam processos participativos têm uma melhoria, inclusive no tocante ao rendimento dos estudantes. Já existe um conjunto de pesquisas que sinalizam nessa direção. Por outro lado, a participação ela interfere também nos processos de trabalho na unidade escolar. Então, onde professores, funcionários trabalham, discutem, problematizam junto com pais, com os estudantes, né, você cria um ambiente político, pedagógico extremamente favorável. Uma relação pautada no respeito e no diálogo, para que a gente contribua para isso que deve ser o objetivo da educação nacional, a formação de sujeitos críticos, ativos e criativos. Meu nome é Débora Trípoli, eu tenho 16 anos, estou no primeiro ano e eu nunca entendi porque suamos quando sentimos calor. Depois de uma atividade física, quando estamos com febre ou mesmo quando atravessamos o incansável verão dos trópicos, logo sentimos aquelas gotinhas caírem da testa, das axilas, da careca, de diversas partes. As responsáveis pela inundação são pequenas glândulas da pele que soltam esse líquido que chamamos suor. A água evapora e ajuda a liberar o calor da pele, deixando o corpo mais fresco. Então, caros amigos, suar refresca o corpo, ainda bem, que eu até transpirei com toda essa explicação. Suor é quase o nosso ar-condicionado interno. Já vem no pacote e a gente nem paga mais por ele. No próximo bloco, voltamos à Escola Estadual Antônio Alves Cruz para uma conversa com o jornalista Heródoto Barbeiro. A gente volta para a Escola Estadual Professor Alves Cruz, em São Paulo, para uma conversa com o jornalista Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro começou sua carreira de um jeito pouco comum. Formado em Direito e História, ele trabalhou como professor por mais de 20 anos antes de se apaixonar pela arte do jornalismo. Eu sempre estudei em escola pública e comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Fui pedreiro, fui borracheiro, fui auxiliar de mecânico, fui office boy, né? Até aos 20 anos, quando eu então entrei na faculdade e aí comecei a dar aula. Trocou de posição na sala de aula, voltou a ser estudante, fez um curso de graduação em jornalismo e mudou de vida. Deixou de falar os verbos no passado para lidar com os fatos da atualidade. Dei aula na USP durante 12 anos, eu achei até que ia fazer carreira como professor de história na USP. E só depois é que eu virei jornalista. Hoje é jornalista da TV Cultura e da Rádio CBN e trabalha principalmente com programas ao vivo como Roda Viva. Vejo que muitas coisas modificaram, o comportamento do pessoal é diferente, lógico, a época é outra. E vejo que hoje talvez você tem muito mais tecnologia para poder te auxiliar a ensinar as coisas do que a gente tinha no passado. Para ele, o essencial em sua profissão é a ética. Prestar atenção nos interesses da sociedade, preservar as pessoas inocentes e não fazer acusações sem prova. O professor tem que ser um idealista, como jornalista. Não basta só dar uma aula. Eu tenho que entender que eu estou fazendo um trabalho em que eu vou fazer com que aquele pessoal se complete como ser humano. Heródoto ganhou diversos prêmios e escreveu muitos livros na área de jornalismo, treinamento para empresas, história e também sobre o budismo, religião que pratica. É extremamente importante a gente voltar para sentar na cadeira como aluno, né? Até uma certa arrogância que a gente vai adquirindo durante a vida, a gente perde a hora que senta de novo como um estudante e ouve outra pessoa para te dar aula. Agora eu estou com 63 anos de idade e voltei a ser aluno de novo, né? Então eu acho que a gente precisa fazer isso para a gente
Sinto mal um pouco, né? O pessoal que vem vindo aí. Bom, galera da Escola Estadual, professor Antônio Alves Cruz, gostaria de apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, Heródoto Barbeiro. E a primeira pergunta, Heródoto, acho que é uma pergunta até para quem vai fazer faculdade de comunicação, aquele vestibulando que quer prestar jornalismo, é: o que um bom jornalista precisa ter para ser um bom jornalista? Primeiro, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Queria dizer o seguinte, eu acho que quando você fala em jornalista, todo mundo sonharia em ser o seguinte: eu queria sentar na bancada do Jornal Nacional, ao lado do William Bonner e da Fátima Bernardes. Mas ali só tem 2 postos, não é? E jornalismo, na verdade, é feito por um monte de gente. Então o jornalismo é uma coisa que não é bem aquilo que a gente imagina, que é uma coisa glamurosa, né? Da gente achar que jornalista é artista. Artista mexe com ficção, jornalismo não, jornalismo mexe com coisa real. Eu acho que a primeira coisa que uma pessoa que quiser ser jornalista tem que entender é o seguinte: vou ser jornalista, não vou ser artista, e mais, não é uma profissão bem remunerada. Mas eu acho que o jornalismo é uma coisa assim apaixonante. Tão apaixonante, que vocês terem uma ideia, deixei de ser professor de jornalismo porque me apaixonei pelo jornalismo. Então é um negócio extremamente apaixonante. Quem gosta de rotina não deve ser jornalista. Porque jornalista às vezes trabalha sábado, domingo, feriado. É uma coisa que a gente faz por ideal, não faz só pelo salário que recebe. Então se vocês quiserem uma profissão que tenha esse atrativo, né, da gente mudar as coisas, da gente fazer por idealismo, aí eu acho que vocês devem encarar. Muitos jornalistas são conhecidos por sua veia aventureira. Se jogam na rua para conhecer a fundo uma certa realidade, para apurar os detalhes quase invisíveis de uma história. Por isso, os profissionais da notícia vira e mexe se metem em experiências inusitadas. Alguns repórteres acabam saltando das páginas dos jornais e fazendo literatura de alto nível. Jack London é um deles. Além de correspondente de guerra, ele foi operário, catador de ostras clandestino, revolucionário marxista, dono de fábrica de sucos, marinheiro e minerador de ouro. Hoje é conhecido como um grande escritor e continua carregando a terrível fama de vagabundo e beberrão. Seus livros Caninos Brancos e O Chamado Selvagem são clássicos da literatura de aventuras. Se o negócio é jornalismo e aventura, Euclides da Cunha não poderia ficar fora dessa lista. Além de repórter e escritor, ele era engenheiro e trabalhou em diferentes lugares do Brasil. Quando estourou o conflito de Canudos em 1897, Euclides foi ao Nordeste como correspondente de guerra para o jornal O Estado de São Paulo. Reuniu material e escreveu o clássico Os Sertões, uma obra-prima da literatura brasileira. Eu vou emendar uma pergunta porque é o seguinte: você falou que jornalista não é artista, mas existem jornalistas que buscam esse glamour, né, Heródoto? Por que você acha que existe esse vislumbre até no jornalismo? Todos nós, seres humanos, temos um ego, né? E às vezes nós temos que manter o nosso ego sob controle. E às vezes quando você, por exemplo, trabalha principalmente em televisão, às vezes a gente começa a perder o controle sobre o ego. Então a gente começa a misturar e achar que é artista. Mas, obviamente, eu quero reforçar dizendo o seguinte: quem quiser fazer a parte artística deve cantar, deve dançar, deve fazer teatro, que são coisas maravilhosas. Mas não deve fazer jornalismo, né? Porque, como eu disse, o jornalista não se mistura com artista, ainda que alguns, vocês já perceberam isso, né? Principalmente na televisão, programa de entrevista. Ele fala mais do que o entrevistado. Como é que o jornalista pode falar mais do que o entrevistado? Ele tem que falar do entrevistado. O jornalista tem que fazer pergunta e ficar quieto. Alguém tem pergunta? Posso fazer uma pergunta antes? Claro. Vocês acham que a escola deveria ter aula de religião? Eu penso que assim, religião é uma coisa bem pessoal. Então, se fosse ter uma aula de religião, acho que tinha que abranger mais religiões do que só o cristianismo. Eu acho que na escola a gente tinha que ter aula de teologia, na verdade, né? Que é para apresentar todos os horizontes religiosos, de crenças e fés do mundo inteiro, para as pessoas não ficarem mesmo, que nem o Vitor falou, com esse monopólio, né, do cristianismo aqui no Brasil. Mas por que você perguntou isso, Heródoto? Eu perguntei pelo seguinte: eu gostaria de saber, pessoal, se essa aula de religião tinha que ser obrigatória ou optativa. Optativa, levanta a mão. Porque eu acho bastante importante que nós, né, enquanto seres humanos, cidadãos, a gente tem o direito de escolha. Por que não? Eu estou falando por mim agora, hein? Se eu devo ou não assistir a aula. E segundo, qual das religiões eu gostaria de assistir. Então eu acho que é uma coisa legal para formar a cabeça da gente, não é? Porque eu acho que uma das coisas também importantes, e que junto ao jornalismo que vocês fazem, as pessoas acham que jornalista é para fazer a cabeça dos outros. A missão do jornalista não é fazer a cabeça de ninguém.
A missão do jornalista é apurar notícia e provocar debate, provocar pensamento, provocar que as pessoas decidam por ela, e não alguém que decida por mim. Então, por esse motivo é que eu perguntei sobre a aula de religião. Antes de você se tornar jornalista, você era historiador, o que te fez mudar de ideia, assim, tão radicalmente um para o outro? Eu acho que na vida da gente, a gente sempre está aberto para mudança. A gente não tem que ter medo de mudança. Você imagina, pô, eu já estava dando aula, sei lá, 25 anos que eu dei de aula. E, pô, você já está velho, você vai trocar de profissão, você é louco. Mas é aquela tal história. Eu acho que quando a gente muda, a gente melhora. Quando a gente muda, a gente conhece melhor o mundo. Então, mudei porque me apaixonei pelo jornalismo. Conheci o jornalismo, me apaixonei por ele. Achei que podia fazer alguma coisa com o jornalismo, por isso que eu troquei minha profissão. Deixei de ser professor de história e virei jornalista. Olha, eu tenho mais uma pergunta para fazer. Quando eu trabalhava no cursinho, a gente tinha lá uma avaliação do professor. Uma vez por mês, eles passavam um folheto, né, com o nome do professor, e você colocava ótimo, bom, regular e fraco. Aí eu olhava, pegava aquilo e dizia, caramba, o cara me avaliou um fraco. Então minha pergunta a vocês é o seguinte, vocês acham que os professores na escola deveriam ser avaliados? Sim. Pelos alunos? Alguém é contra? Então vamos fazer uma abaixo-assinado para a diretora, pô. A diretora Solange está aqui, hein, diretora? Você concorda que os alunos deveriam avaliar os professores? Eu acho importante. Não só nisso, eu acho que em todos os setores da escola. Né? E esse é o novo caminhar da escola. Porque sempre vem de cima para baixo. Isso não é só de diretor para aluno, não. É para tudo. É o próprio sistema da secretaria. Eu vejo que eles têm muita abertura, da qual eu não tive. E às vezes eles não sabem aproveitar isso também. Eu percebo que muitas vezes esse pessoal está sendo mal formado, mas não por culpa deles, por culpa das escolas que esse pessoal frequenta. Eu vejo que muitas, vou falar em faculdade agora, é bom vocês tomarem cuidado com isso. Uma boa parte delas é puro estelionato educacional. Não ensinam nada, dão um diploma para o cara. E depois o cara pega o diploma e sai por aí achando que ele vai se estabelecer. Nós todos, e principalmente vocês, estamos vivendo na sociedade do conhecimento. Ou a gente conhece alguma coisa, ou a gente não vai sair, não vai chegar a lugar nenhum. Então não adianta eu ser jovem e o mundo ir embora e eu ficar lá para trás, pô. Então é bom a gente acordar. Fala lá. O que eu mais acompanho mesmo no jornalismo é a política. Então, peraí, já que você acompanha a política, você acha que o Sarney deve continuar lá sendo presidente do Senado ou não? Olha, eu pergunto pra você, se o Sarney sair... Não, eu perguntei primeiro pra você. Eu pergunto pra você agora, se o Sarney sair, quem vai entrar? Não sei, eu tô perguntando, você acha que ele deve continuar lá? Mas se ele sair, quem entra? Quem acha que ele deve continuar, levanta a mão. Quem é Sarney? Quem é Sarney, ótimo. Quem acha que ele deve sair, levanta a mão. O resto não tem opinião? O que vocês estão fazendo? Estou dormindo ou estou acordado? Eu estou ficando confuso aqui, dá licença. E aí? Não, eu estou ficando confuso. Quem tem título de eleitor aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Só? O resto não tem 16 anos, é isso? Tem, mas não tem título? Espera um pouco. E por que não tem título? Agora, se eu tiver um título de eleitor com 16 anos, para eu votar, eu preciso escolher. Para escolher, eu preciso ler. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu vou chegar lá e votar no primeiro panaca que me der um pato-sapato? Para deixar o país do jeito que está? Sabe por que o país está do jeito que está? Porque nós escolhemos mal. Agora, eu acho que se a gente está numa escola, a gente está aqui para ter uma ideia da sociedade brasileira. Escolher gente decente para a gente colocar lá. Vocês sabem quanto é que custa um deputado federal por mês? Custa 110 mil reais por mês. Qual é o pai de vocês aqui que ganha 110 pau por mês? Eu não ganho porque eu sou jornalista, vocês sabem. Vocês sabem o que é um e-mail? Sabe o que é um Twitter? Olha que ferramenta que a gente tem extraordinária, pô. Vamos usar essa ferramenta para quê? Para dizer quem são os bons, quem são os ruins e vamos dizer, gente,
Pô, vamos colocar cara honesto aí, pô. A campanha de Barack Obama vai ficar na história por diversos motivos, e um deles é o uso da internet. Obama explorou como ninguém os poderosos recursos da rede mundial de computadores, principalmente as redes sociais, o Twitter e os vídeos. Obama colocou no ar diversos vídeos em que se dirigia diretamente ao eleitorado e pedia contribuições para a sua campanha. E funcionou. Ele recebeu milhões de pequenas doações em seu site. Obama fez escola. Aqui no Brasil, muitos parlamentares abriram páginas no Twitter para se comunicar com a imprensa e com o público. Como no Brasil temos eleições de 2 em 2 anos, é bastante provável que nossos políticos também passem a usar mais essas ferramentas para atingir os eleitores. O senhor acha que projetos na escola é importante para a educação, para nós a gente se desenvolver assim? Quando a gente fala em educação, obviamente, a gente não está falando só em sala de aula, né? Giz, lousa. A gente está falando de educação, a formação da pessoa como um todo, né? A pessoa como cidadão, como ser humano, etc. E aí a gente pode agregar uma série de coisas, eu acho bastante importante, muito importante. Por exemplo, eu acho que um encontro como esse que a gente está tendo aqui faz parte da educação, um debate, um encontro, uma palestra para a educação. Então acho que é um conjunto de coisas que faz a gente, né, conhecer melhor o mundo, melhorar as coisas e ter esse ideal da gente achar que nós vamos conseguir mudar as coisas e melhorar. E uma coisa interessante que a gente ainda não falou, Heródoto, é justamente sobre participação do pai, do aluno dentro da escola. Como é que você acha que isso podia ser maior dentro da escola? Hein? Nós precisamos nos educar, estou falando da minha geração, para participar das coisas. Para participar da escola, sem dúvida. Para conversar com os professores, sem dúvida. Para ajudar a escola, sem dúvida. Mas sabe o que acontece? A minha geração é tão alienada que não participa de nada. Não vai nem na reunião do condomínio onde a gente mora. Olha como nós somos. A gente não pode virar as costas para a sociedade. Faz parte da cidadania essa participação. Então a escola não pode ser depósito de aluno. Escola tem que ser um turbilhão de conhecimento, de realização, de coisas legais, bacanas, alegres. Então a escola tem que ser uma coisa alegre, pô. A escola não é um lugar que a gente vem para levar porrada. Ih, pagou a luz, falei mal da escola. Heródoto, como é que você acha que o brasileiro podia se reunir e ajudar a todos a sermos bons leitores? Olha, leitura é uma coisa fundamental, obviamente. E a leitura pode ser feita tanto num pedaço de papel, como pode ser feita na tela do computador. E outra coisa que a gente podia fazer é o seguinte: eu participo de uma ONG que tem uma biblioteca pública na região da Grande São Paulo, Mogi das Cruzes, chama Taiá Superba. E o que a gente faz lá? A gente incentiva a leitura. Então a gente faz troca de livros, a gente leva os livros velhos para lá, o pessoal leva o livro para casa, né? Então eu acho que leitura é fundamental. A minha pergunta é o seguinte: você estudou História, depois estudou Direito e depois voltou como aluno para estudar jornalismo. E hoje já não é mais necessário diploma para exercer a profissão. O que você acha disso? Bom, eu acho o seguinte: eu sou favorável a boas escolas. A boa escola de Direito, a boa escola de Jornalismo, a boa escola de Medicina. Eu acho que boa escola é boa escola. Mas sou favorável também a uma desregulamentação geral das profissões, inclusive de jornalista. Por que razão? Porque eu acho que o bom jornalista não é aquele cara que pega um diploma, mas é aquilo que a professora falou agora há pouco, de você saber o que é jornalismo e principalmente seguir as questões éticas. Então eu, pessoalmente, acho que a pessoa tem que ser avaliada pela sua competência e não pelo seu papel. Qual a diferença entre jornalismo, assim, de jornal mesmo, e fofoca? Olha, a diferença é o seguinte: notícia é uma coisa, fofoca é outra. Fofoca não é jornalismo. Jornalismo é assim, a gente só divulga as coisas quando a gente tem certeza que elas aconteceram. Vou dar um exemplo, vou contar uma história real para vocês. Numa redação aqui em São Paulo, e um jornalista olhou na internet e estava escrito o seguinte: morreu o Papa João Paulo II. Aí o cara falou: opa, é a minha chance de dar uma notícia que ninguém deu. Chegou, entrou lá no estúdio, bota aí no ar. Botaram o cara no ar, o cara disse: olha, quero anunciar que o Papa João Paulo II morreu. E parou, foi lá na redação. Ele chegou, achou que ia chegar, se aplaudiu. Está todo mundo olhando para a cara do cara. Falou: o que aconteceu? Acabei de dar a notícia que o Papa morreu, vocês não vão falar nada? Olha de novo na tela. E o cara olhou na tela, tinha uma correção na tela. O Papa estava vindo num hospital em Roma. Aí ele disse: e agora? O que você vai fazer? Você vai ter que ir lá corrigir que você deu a notícia errada. Aí o cara voltou no estúdio e deu a seguinte notícia: lamentamos informar que o Papa continua vivo.
E eu lamento informar que o nosso tempo aqui é super curto, por isso, gente, obrigado pela participação de vocês, a todos aqui da Escola Estadual, professor Antônio Alves Cruz, diretora, professora, alunos. O Repórter ESSO foi o primeiro noticiário de rádio do Brasil. Começou a ser transmitido em 1941 na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e foi encerrado em 68. Além das guerras, o programa enfatizava as notícias de autoridades, astros de cinema e os feitos científicos norte-americanos, além do American Way of Life. Getúlio Vargas era notícia constante no programa. A posse, as emendas, o retorno à política, o atentado a Carlos Lacerda e também o suicídio do presidente ganharam destaque no noticiário. Repórter ESSO, o primeiro a dar as últimas. Aqui fala o seu Repórter ESSO, testemunha ocular da história. O curioso é que era testemunha ocular, mas se tratando de rádio, deveria ser testemunha auricular da história, não é não? Heródoto Barbeiro contou aqui sobre a profissão de jornalista e sobre a importância da educação para a formação de um país melhor. No próximo bloco você vai ver a segunda parte do Desafio das Abelhas. Estou em Araraquara, São Paulo, na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Campo Hermínio Pagotto. Os alunos vão precisar saber tudo sobre abelhas nativas. Daqui a pouco a gente confere como anda essa pesquisa. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha para saber o que aconteceu no programa passado. Na semana passada, os alunos foram desafiados a resolver um problema. As abelhas nativas correm risco de extinção. E para que isso não aconteça, os donos de pequenas propriedades rurais aqui da região precisam aprender a cultivá-las. Os participantes do desafio têm uma importante missão: criar uma cartilha que ensina os produtores a fazer isso. Qual é o principal motivo que elas podem o desmatamento, as queimadas, o extrativismo do mel e o uso inadequado de produtos agrotóxicos. O zangão é esse aqui, né, Léo? É, esse daí mesmo. A rainha? As operárias, quando elas nascem, elas servem para alimentar as larvas. Esse aqui é o pólis, é a comida da rainha. É possível uma pessoa viver somente da renda da abelha? É possível sim, porque o Brasil está muito crescendo na venda de mel. A produção do Piauí é tudo exportada, já tem vai tudo para a Alemanha. Mesmo depois que você retira o mel, elas não saem dali, né? Você vai lá, tira e elas vão lá e faz novamente. Obrigado, professora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem, nós vamos falar sobre as abelhas indígenas, ou abelhas sem ferrão. Essas abelhas são abelhas que estão já num caminho de extinção, porque o homem, ele com o desmatamento, o uso do fogo, do agrotóxico, ele vem acabando com essas colmeias existentes na natureza. Eu gostaria de saber, porque certo dia, uma abelha sem ferrão me mordeu. E isso doeu muito, eu queria saber se isso é possível. Ela pode ter dado uma mordidinha com a boca, porque o ferrão dela é atrofiado, então ela não te picou, entendeu? Você pode ter tido uma reação pela mordida dela, não pela picada. As mesmas espécies existentes no Brasil também existem em outros lugares do mundo? Algumas sim, algumas existem em outros países. Tá? Qual é o melhor horário para trabalhar com as abelhas? De preferência de manhã. Ainda não saíram para trabalhar, então você consegue ter acesso com essas abelhas com maior quantidade na caixa, nos enxames. Qual a maior dificuldade para os agricultores que pretendem realizar a apicultura? Não há dificuldade. Na verdade, o apicultor ele tem a necessidade de adquirir algumas colmeias para começar a sua criação. E devagar ele vai dividindo, fazendo a divisão dessas colmeias para poder
com o tempo, ter uma quantidade maior para ter uma maior produtividade. Como uma colmeia deve ser instalada? Ao retirá-la da natureza ou do lugar que você encontrar, você tem que colocar elas em caixas apropriadas. Fora o ser humano, existe outro predador das abelhas na natureza? Formigas, tatu, sapo. Sem essas abelhas, você não vai conseguir fazer a polinização, tá? E sem essa polinização não vai ocorrer a fecundação e, consequentemente, a perpetuação dessas espécies. Ou seja, ela não vai produzir mais flor, ela não vai produzir mais fruto e, consequentemente, ela vai se extinguir. Acho que ele explicou bastante, tirou a dúvida de todo mundo. Acho que isso foi bem interessante para ajudar nas cartilhas. O desmatamento está levando as abelhas para a cidade, que elas estão ficando em casas. Porque lá no sítio do meu tio, mas ele sempre passa veneno nos matos, nas gramas, e as coisas de agrotóxicos eu não me preocupo em jogar fora. Eu sabia que ia trazer prejudicação para as abelhas. Se envolveram bastante, pesquisaram a fundo, o material foi passado para eles, foi dado explicações gerais e eles trouxeram questionamentos, dúvidas que eles tinham em relação ao dia a dia sobre esse assunto que eles estão pesquisando. Olha que legal a diferença da abelha operária com a rainha, que as rainhas são alimentadas com geleia real. Com o desmatamento das florestas, as abelhas indígenas sem ferrão não estão tendo mais lugares na mata para morar. Você acha que é bom a gente escrever assim, destacar para que isso não aconteça? Vamos ter que pensar para escrever esses negócios. Eu acho que a gente deve escrever os benefícios que essas abelhas trazem. A gente pesquisa, como já pesquisou, agora a gente vai escrevendo o que a gente está entendendo das fotos e o que a gente sabe. E essa aqui vai fazer o quê? Essa aí vai falar sobre meio ambiente e ecologia. Eu juntei com o meu grupo, aí cada um pegou um papel. Aí um pesquisava em livro, o outro no computador. Eu achei uma coisa que legal, essa mangaba, que muita gente tem medo, só que tá escrito que ela não pica. Ela é uma dessas abelhas nativas, sem ferrão. Aí teve gente que se reuniu para fazer um desenho. A gente que organizou o texto, a gente foi recortando os desenhos, colando. Cada um fez sua parte. Eu tive uma ideia melhor. Não tem como a gente não escreve o poema do Iago aqui, a gente lança a abelha do lado. E essa aqui na escolar. A professora me passou algumas coisas sobre a abelha, algumas palavras. Aí eu fiz a poesia, ajudei as meninas a colar as florzinhas lá no cartaz e escrevi. Fez uma pesquisa na internet e em alguns livros também que tinham na biblioteca. A gente pesquisou sobre as abelhas nativas sem ferrão. O que vocês descobriram com a pesquisa que vocês fizeram? Diferentes tipos de mel, diferentes tipos de colmeia aqui. Eu nunca imaginei que poderia existir colmeias no chão. Em tronco de árvore, também temos em casas aqui bastante. Essas abelhas correm o risco de extinção? Por quê? Por causa da desmatação, das queimadas e do uso inadequado de agrotóxicos. Durante a pesquisa que vocês fizeram, eu percebi que alguém fez uma poesia sobre as abelhas. Alguém gostaria de ler? O ser humano está provocando uma grande destruição, acabando com as abelhas que estão em extinção. São muitas que existem, as abelhas sem ferrão. E o pouco que existe faz a polinização. Eu acho que a pesquisa está sendo produtiva. Eu acho que eles vão conseguir gerar um material bom, né? Uma cartilha que eles vão conseguir passar esse conhecimento que eles estudaram para um futuro proprietário aí que queira cultivar esse tipo de abelha. Achei bem interessante descobrir coisas que eu nunca sabia também sobre as abelhas. Como que elas produzem os mel, os ovos delas. Não imaginava que não era todas as abelhas que não tinha ferrão. Mas agora, eu morria de medo de abelha, mas agora eu tô mais calma.
No próximo programa, os participantes vão produzir a cartilha e depois a gente vai fazer um teste. Vamos entregar esse material nas mãos de alguns proprietários de sítios aqui da região para ver se a cartilha está adequada, de fácil compreensão e atraente para o seu público-alvo. O vento é fresco, o cheiro é de mata molhada com madeira, o chão é de terra, tem assobio de pássaros e som de água corrente. Se você acha que essa é a descrição de um lugar ermo, no meio da floresta, sinto informar, meu caro, mas enganou-se redondamente. É o Jardim Botânico, parque localizado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Tudo começou com Dom João. Quer dizer, vamos contar melhor essa história. Tudo começou quando Napoleão Bonaparte ameaçou invadir Portugal com suas tropas. A nobreza portuguesa, com medo do que poderia acontecer, resolveu vir para o Brasil e em 1808 o Rio passou a ser sede do governo. Dom João VI, o rei, queria um futuro próspero para o país e fez vários empreendimentos. Construiu um observatório astronômico, uma biblioteca pública, a tipografia real, um teatro e também um lugar para preservar especiarias, o Jardim Botânico. Hoje, mais de 200 anos depois da sua fundação, o jardim é um parque dedicado ao cultivo, conservação e pesquisas de plantas. E também é excelente para quem quer só fazer um passeio ao ar livre, curtindo uma brisa e o visual da natureza.